a res- alguma coisa, ele tem uma camadinha de fibra, que é a própria sobrevivência dele no meio ambiente. Então, quando você usa água e sabão, o sabão tira essa Essa proteção, capinha de gordura. essa capinha de gordura dele, daí ele morre, entendeu? Da mesma forma, o álcool gel. Entendi. O álcool gel também tira. É como se ele tivesse com um cobertorzinho assim, E a gente protegendo, então, boa. do meio ambiente, que é um meio hostil para ele, teoricamente, Tá. né? Então, você tirando o cobertorzinho, ele acaba não tendo proteção nenhuma e aí Entendi, faz sentido. não infecta mais ninguém que está do lado. Faz todo sentido, não Claro. faz? O vinagre não tem comprovação no combate ao Covid-19, né? E a notícia falsa, gente, faz mal para a saúde. É, não espalhe as coisas que você não sabe, né? Pois é, nós vamos conversar agora ao vivo com a Cristina Barros, que é pesquisadora em saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem 25 anos de experiência e vai tirar as suas dúvidas também, que você está mandando para a gente agora. Cristina. Fala Covid-19. Você pode explicar para a gente se tem alguma diferença, se por que dão um nome diferente ou reduzido, né, em algumas localidades? Como você falou, Ana, o coronavírus ele é um vírus que já existe desde os anos 60. O que a gente tem agora é um vírus diferente do coronavírus que a gente já conhece, então é um novo coronavírus que provoca sinais e sintomas chamados de Covid-19. Então, Covid-19 é o nome dessa doença, como ela se manifesta na pessoa. O novo coronavírus é o vírus novo, essa mutação do coronavírus que já existia. Mas quando a gente está se referindo nisso no momento de uma pandemia, a gente entende que está falando dessa mesma gripe, porque é isso que traz para a gente, são sinais e sintomas de uma gripe. Outra coisa que a gente está ouvindo falar é a transmissão local do vírus e a transmissão sustentada. O que é uma coisa e o que é outra? É importante agredir. Num primeiro momento, o Brasil teve casos importados. Essas pessoas vieram de algum país que tinha a transmissão sustentada. Vou falar daqui a pouquinho. Então, a gente conseguia dizer que João veio da Europa, João veio da China e está gripado, se é contaminado aqui pelo novo coronavírus, mas trouxe essa contaminação de outro país. Quando ele chega aqui, ele pode ter contato com familiares ou amigos, pode transmitir. Nesse momento, a transmissão é local, mas eu consigo dizer que uma pessoa pegou de outra. Eu consigo fazer esse link. Já temos aqui no Rio de Janeiro, hoje o secretário de Saúde falou abertamente à TV, aqui no jornal local, de que já existe um caso de um homem de 72 anos que estava num congresso, num encontro técnico e que manifestou foi testado e tem o Covid-19, ou seja, teve com alguém que veio de algum país, de uma É mais perigosa no Brasil desse jeito, porque você
sustentada, não adianta tentar controlar só quem veio da Europa, só quem veio da China. Já estamos transmitindo. É claro que o que a gente espera daqui para frente é um aumento muito maior, muito mais rápido do número de casos. A gente não pode fazer com que isso gere pânico, porque isso apenas é uma informação epidemiológica, ou seja, é importante para o gestor, tanto da saúde pública quanto da saúde privada, saber como esses números estão avançando para que ele se prepare e tenha condição de atender as pessoas. Mas isso não muda, como você falou muito bem, a gravidade da doença. O que a gente sabe, estudando já em todo o mundo, na China e na Europa, é que esse novo coronavírus, ele transmite de entre 2 a 3 pessoas, ou seja, uma pessoa tem o potencial de infectar outras 2 ou 3. De cada 100 pessoas que têm a doença, 80 têm uma forma leve, 5% precisam de uma assistência em UTI, que terá na casa de 2 a 3 pessoas a cada 100. Um outro ponto importante também que a gente já sabe é que para pessoas até 50 anos, a gente está registrando 1.000 casos. Pessoas que têm mais de 80 anos e também têm outras doenças, como diabetes e hipertensão, o que passa a ser principalmente que não haja contaminação desse grupo vulnerável. Começar a vacinar exatamente esse grupo. É importante que esta vacina que o Ministério está trazendo para a gente traz os anos não é para o novo coronavírus. É basicamente para a influenza, que é o vírus que nós já temos. Mas é importante que se vacine, porque você, além de ajudar no diagnóstico, se a gente começar a ter muitos casos, a saúde já informa que depois do sempre confirmado no laboratório, não existe fazer os pacientes. E já no lugar onde tem um novo vírus circulando, muito provavelmente é esse novo vírus. Mas isso também não vai mudar o seu tratamento. Você vai ser tratado sempre em função do clínico. É isso que a gente tem. Né? Pelo tudo que eu agora é algo comum, né? Quer dizer, começa com uma febrinha, uma tosse, dificuldades para de diferença influenza dessa do coronavírus? Ana, a gente está estudando muito mais do que nunca o comportamento dessa pandemia agora. A fase grave a partir do então nós temos sinais inespecíficos. Uma gripe ela é específica. Você tem febre, você tem dor no corpo, tem tosse. O que a gente precisa fazer é se comportar posto, teve dor no corpo. Você vai beber muito líquido, você até vai tomar algum antitérmico, você descansar. No segundo dia pode ainda não se sentir bem, mas começa a melhorar. Agora, se no segundo dia a sua febre não cede e você começa a ficar mais cansado,
caminhando mal a história da saúde. Então sabe que tem um novo vírus, mas se todo mundo for ao hospital no primeiro dia, com a primeira febre, a gente vai ter um hospital com uma recepção superlotada, um tempo de espera maior, e se por acaso você não estiver contaminado, né, aquele seu sintoma não for do novo coronavírus, talvez no seu ambiente ali de espera do hospital haja uma outra pessoa com o novo coronavírus e você pode acabar então se contaminando, como vão existir outras pessoas com outras doenças. E se você tem uma não médica, capaz da tome cuidado para não exagerar demais. Se você está bem, para que você você naturalmente melhoraria. Percebeu que depois do segundo dia você começa a e complementar. O aplicativo Corona SUS, ele está muito bom e muito interessante, porque além de você, quando liga o seu com uma primeira triagem. Ele pergunta se você está funcionando. Eu já testei. Uma delas me chamou a atenção com a pergunta de a Carla Felicidade: coronavírus afeta grávidas? Ele pode pegar em grávidas também. As grávidas também são público de risco, assim como para a influenza, e também são público-alvo da campanha de vacinação. O coronavírus pode pegar em qualquer pessoa. As doenças, os vírus, podem pegar em qualquer pessoa. Tem a Ivani Muniz, ela tem lúpus e está perguntando se deve usar máscara no transporte público. É uma boa pergunta. Esse é o grupo de pessoas que tem tratamentos especiais. Então, por isso, com certeza, ela tem um médico que a acompanha. A máscara está indicada para quem tem o coronavírus e pode transmitir. E isso acontece quando você tosse, quando você espirra. Para ela, usar máscaras não vai adiantar. E aí eu tenho até uma preocupação. Se ela coloca a máscara, ela pode achar que está segura. Então, ela vai estar no ônibus, vai colocar a mão na roleta e, como acha que está com a máscara mais segura, ela relaxa um pouco naturalmente e coça os olhos e se contamina. Então, o principal ponto para ela, eu não sei exatamente qual o momento que ela está do controle dessa doença, ela tem um profissional de saúde, um médico para orientá-la, mas a máscara de uso indiscriminado não adianta. A orientação sempre é mãos.
Mãos, mãos e mãos. Lavar as mãos sempre que possível e não levá-las aos olhos, à boca e ao nariz. Tem muita gente também perguntando a respeito de animais domésticos, se existe risco de transmissão, tanto do dono para o animal, quanto do animal em casa. O que fazer com os pets, afinal? Ana, isso me preocupa porque há 2 anos atrás, quando a gente teve casos de febre amarela em São Paulo, infelizmente por desinformação, algumas pessoas começaram inclusive a matar macacos. A gente não sabe aonde vai o pânico, então essa pergunta é muito importante. Existem sim trabalhos que já mostraram no mundo que foi encontrado o novo coronavírus no focinho de cachorro. A gente não sabe se existe transmissão do novo coronavírus do animal para a pessoa. A gente não sabe se a pessoa transmite para o animal e ele dissemina por aí. Não existe nenhuma evidência disso. Mas o que a gente sabe? Que o animal é muito importante para a nossa saúde mental. Existem trabalhos e evidências, tanto que alguns hospitais para alguns pacientes em pediatria ou pessoas que já estão às vezes mais debilitadas, a gente usa o cachorro inclusive como uma terapia. Isso melhora mesmo a condição clínica. O animal nos traz felicidade. O que a gente precisa ter, não só com cachorro, mas com gato ou qualquer animal que a gente tenha em casa, é um bom hábito de higiene. Então, o cachorro não foi feito para que ele me lamba a boca, para que eu durma com ele no meu travesseiro, mas ele coexiste no meu ambiente. A gente deve cuidar com os hábitos de higiene, a limpeza das suas fezes, do xixi, né? Se você tem algum tipo de animal, esse cuidado de higiene é importante, mas não há de se fazer nada com os bichinhos, de jeito nenhum. Eles fazem parte, estão aqui. E se precisarem de assistência, você cuida dele como cuida normalmente, mas eles não representam perigo a você se você tem bons hábitos de higiene no seu dia a dia. O Marcelo Fazolin, por quanto tempo o vírus fica suspenso no ar em lugares contaminados? Aí quando ele está no ar, ele morre depois de quanto tempo? É boa pergunta porque a gente pode falar inclusive da comparação com o sarampo. Quando a gente fala do novo coronavírus ou do influenza, a gente diz que a transmissão é por contato ou gotículas. O que é isso? Eu estou aqui falando, elimino algumas gotículas que têm um peso. Então, elas podem chegar no máximo a 1,5 m. Eu estou tossindo, eu tenho que proteger, mas elas podem até 1,5 m ou 2 metros, elas vão e se depositam numa superfície. Depois eu venho com a minha mão, você chega aqui com a sua mão, coloca a mão, pega esse vírus e se contamina. Esse é o alcance, digamos, da transmissão por contato ou gotícula. Se a gente compara, porque mesmo não só apenas na gotícula de uma saliva minha que cai aqui por uma tosse, a gente tem o chamado aerossol, que é uma partícula muito menor. Então, para você ter uma ideia em comparação, enquanto o novo coronavírus e influenza transmitem na faixa de uma pessoa para ter 2 ou 3, o sarampo transmite de 1 para 17 pessoas. Exatamente porque ele fica suspenso no ar estas partículas que podem contaminar. Não existe nenhuma preocupação do ar para que ele fique por um tempo e eu não possa chegar perto. O que eu preciso fazer a superfície está aqui, sempre que possível eu vou limpar a superfície, como eu limpo normalmente, com água e sabão, ou álcool que a gente usa normalmente, é uma limpeza, tá? E eu não vou colocar a minha mão e levar à boca, isso é tão importante, mas ele não fica aqui suspenso no ar por muito tempo, ele pesa e cai numa superfície. Ontem a gente viu uma declaração do nosso ministro da Saúde, o Jornal Nacional mostrou, de Luiz Henrique Mandetta, sobre a situação da pandemia do novo coronavírus. Em um dos trechos, ele disse que teve uma conversa com o ministro da Educação, Abraham, sobre a possibilidade de antecipar as férias escolares e, fazendo isso, automaticamente, ele cita, além das medidas preventivas, ele cita um fato curioso que eu queria que a senhora escutasse com a gente. Rodolfo. Quando você tem que deixar a criança com alguém, você fecha a escola, a criança é deixada com quem? Com os avós. E se ficam com os avós, quem é que a gente quer proteger? Os mais idosos. Então, fechar a aula vai colocar um dilema. É possível? Talvez seja necessário em algum momento, talvez se imponha.
Qual seria a posição da senhora com relação a isso? Sustentada, ou seja, não sei mais de quem que eu posso pegar. Realmente, quando a gente diminui a circulação de pessoas, a gente está diminuindo as chances de contaminação. Isso é fato. O que nós temos também estudado na Europa e na China é que crianças e adolescentes até 17 anos, estados, 30% têm o vírus, mas nós não sabemos se ele tem potencial. Realmente, se eu fechar a escola, exatamente proteger. A Itália fez um movimento desse e hoje a Itália está avaliando que talvez não tenha sido adequado. As decisões não são fáceis de serem tomadas. O que a gente precisa entender aqui é que a gravidade da doença não está mudando, é óbvio, não importa somente de 3%. Se eu perder a minha mãe, vai ser o fim do mundo para mim. Então, a gente tem que proteger as pessoas que amam e vale necessitar levar a minha tia com a necessidade. São máscaras, primeiro, como eu disse, elas podem se sentir protegidas e se contaminarem mais. Vão acabar com o estoque de máscaras para quem precisa no hospital e vão ter um pânico e não adianta. A gente vai passar por essa epidemia, teremos muitos casos, teremos óbitos, vamos sentir, mas provavelmente depois do próximo inverno, a gente deve ter esse vírus introduzido, como já existe o influenza e outros vírus. Mas são decisões difíceis agora e o que vale é a gente tentar, então, controlar um pouco esse nosso idoso, ou, como você destacou, essa pessoa que tem uma comorbidade, que toma algum medicamento, que tem o sistema imunológico de alguma forma fragilizado, que ela se restrinja um pouco desse contato tão à vontade com o ambiente, porque para ela pode haver maior dano. Eu vou pedir para a senhora permanecer com a gente um bocadinho mais, que eu tenho outras perguntas e eu acabo voltando respondendo as suas perguntas aí do telespectador, enquanto com a doutora Cristina Barros. Agora são 9 horas e 42 minutos horário de Brasília. Eu vou para o intervalo com imagens ao vivo de Olinda, que está de aniversário hoje, Olinda. Parabéns. Alô, Recife, bem ao lado. As duas comemoram no mesmo dia.